Nós temos presos políticos no Brasil, nós temos famílias destruídas por uma narrativa, por uma decisão política do STF, num julgamento teatral, para punir Bolsonaro, para ter a imagem dele sendo preso, né? No caminho, no processo, destruíram várias vidas inocentes. Anistia ampla, geral e restrita. As tarifas foram colocadas por uma razão política e essa razão política não acabou. E essa razão política continua vigente e as críticas do Trump não deixaram de existir. Olá, fala pessoal, sejam bem-vindos. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, deixe o seu like e inscreva-se no canal. A anistia pode ser votada na semana que vem, depois da aprovação do PL antifacção com críticas do governo à atuação de Mota. A oposição aposta na possibilidade de se pautar o perdão amplo, geral e restrito. É isso mesmo. O ambiente político pós-PL antifacção reacendeu a disputa, sobretudo com as críticas recorrentes da base governista e do próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva à condução do tema pelo presidente da Câmara, Hugo Mota. No embalo, a oposição enxerga janela de oportunidade para avançar com a anistia na próxima semana. Com a derrota do governo Lula, a partir da vitória expressiva do PL antifacção, com 370 votos, a oposição aposta no embate político em um momento em que a gestão petista cria um desgaste político na Câmara. A leitura é que depois de uma votação que expôs o isolamento do PT, há pressão suficiente para forçar o tema adiante, especialmente porque parte do Congresso vê a matéria como necessária para pacificar o país e corrigir excessos atribuídos ao Judiciário. Agora a gente fala sobre a movimentação em Brasília, porque depois da votação do projeto de lei antifacção e que estabelece o marco legal de combate ao crime organizado, a Câmara dos Deputados volta a ser pressionada por um outro tema urgente: anistia aos presos do 8 de janeiro. O ambiente político reacendeu a disputa, sobretudo com as críticas recorrentes da base governista e do próprio presidente Lula à condução do tema pelo presidente da Câmara, Hugo Mota. No embalo, a oposição enxerga janela de oportunidade para avançar com a anistia na próxima semana. Segundo a apuração da repórter de Oeste, Sara Pérez, a expectativa é de que o deputado Paulinho da Força apresente na semana que vem o relatório que transformou o PL da anistia em PL da dosimetria. Com o texto em mãos, Mota então deve submeter a discussão da matéria na reunião de líderes. A partir do apoio de líderes partidários, a expectativa é de que a votação ocorra ainda na última semana do mês de novembro. Consta, essa novela da anistia, já se estende ao longo de todo esse ano. Foi aí promessa eleitoral do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Nesse segundo semestre houve uma reviravolta quando ele então indica Paulinho da Força para realizar a relatoria deste projeto. É aprovada urgência de um projeto que não tinha texto e ainda não tem, porque não temos essa informação, não há um relatório sequer, um texto mínimo de início das discussões. E o fato é que estamos no dia 20 de novembro e essa situação segue agora com essa apuração de que talvez na semana que vem Paulinho da Força apresente algum texto para iniciar uma discussão. Agora eu te pergunto, se Paulinho da Força vier com essa questão de dosimetria, de redução de pena, você acha que a oposição deve sentar, pelo menos tentar compor, negociar alguma coisa, Consta? Não, tem que fazer igual fez o relator Derrite com o projeto que veio do governo federal, mudar tudo. Então, dosimetria não é o que está em discussão. Aliás, essa pauta arrefeceu, perdeu um pouco de momento, mas ela ainda é a pauta prioritária para muitos brasileiros, e com toda razão. O tempo urge. Nós temos presos políticos no Brasil, nós temos famílias destruídas por uma narrativa, por uma decisão política do STF, num julgamento teatral, para punir Bolsonaro, para ter a imagem dele sendo preso, no caminho, no processo, destruíram várias vidas inocentes. Então é fundamental retomar
a discussão da anistia, mas tem que ser uma anistia para valer. Anistia ampla, geral e restrita. Não adianta vir discutir dosimetria, tem que pegar isso, se for o que o Paulinho da Força colocar na mesa, e embrulhar e jogar no lixo. E dali recomeçar, então, um debate sério sobre uma anistia para valer. A gente viu na imprensa hoje que alguns da oposição já estavam dispostos a discutir uma anistia light. Eu não sei exatamente o que significa isso. O que eu sei é o seguinte: ou a gente dá um jeito de, pelo legislativo, desfazer uma enorme injustiça que foi cometida contra tantas pessoas inocentes, ou o Brasil vai carregar essa pecha, de abusos de direitos humanos, que inclusive fez com que o ministro Alexandre de Moraes fosse sancionado com a Lei Magnitsky pela maior democracia do planeta, e nós vamos ter a imagem, então, de um país que tem presos políticos e persegue pessoas com base na sua visão política e ideológica. Então, não dá para aceitar isso. O certo seria anular vários desses casos, de condenações esdrúxulas. Como isso depende do próprio STF, não vai acontecer. O único caminho que restou foi a anistia, mas tem que ser uma anistia para valer. Diga, Augusto. Eu vejo só dois caminhos para resumir. Ou se tem a anistia, ou esses processos todos serão anulados em pouco tempo e os responsáveis por abusos de poder serão punidos. Agora no Bradock Show, Brabeira. A senadora Damares Alves e mais 3 senadores divulgaram o relatório da visita deles a Papuda. O documento aponta violações de direitos humanos naquela penitenciária. Defende que Bolsonaro cumpra pena de forma domiciliar. O Estatuto dos Militares, no entanto, obriga que militares cumpram pena em quartel. A pena deve ser em organização militar sob oficial superior. A Justiça admite domiciliar a militares apenas no regime semiaberto e não no fechado, que seria o caso da condenação a Bolsonaro, quando não há vaga ou unidade adequada. Ministros do STF dizem que seria exceção inédita em 45 anos. Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. O relatório dos senadores cita falta de médico, 24 horas, e falhas no atendimento. A comitiva argumenta o risco de facções criminosas nos hospitais das Forças Armadas, ficam próximos aos quartéis, então seria uma opção que não atende. A flexibilização abriria um precedente também para Braga Neto e outros também sofrerem uma punição de exceção. E aí vamos ao dado assustador de hoje, Darcio Bracarense. Hoje é dia, como a gente tem que lembrar, eu já lembrei no nosso editorial de abertura, que hoje é dia de lembrar que há 2 anos o Brasil perdeu o Clesão. Pois é, e eu tenho acompanhado relatos que são mais do que assustadores, chegam a ser inacreditáveis, daqueles que ainda estão presos ou daqueles que fugiram do país. Temos centenas de brasileiros que estão exilados e estão buscando uma forma de tentar sobreviver em outros países, se adaptando à cultura, à língua, porque aqui no Brasil, infelizmente, se aqui pisarem, serão presos. São relatos de alimentação com pedaço de rato, acharam até dente já nos marmitex. Lamentável, mas é o que acontece. Teve um caso de um preso político que o pai foi na subcomissão dizer que ele passou alguns dias numa solitária e ele ficou sem água. E ele era obrigado a beber água no sanitário, onde ele fazia suas necessidades. Era o mesmo lugar onde ele bebia água. Tortura. Portanto, assim, eu quero tratar desse tema da forma mais respeitosa possível, considerando o trabalho que o Girão fez de viajar para denunciar os crimes que aqui foram cometidos pelo Estado brasileiro contra a sua população. Ele foi um dos pioneiros nisso. Ele, Carla Zambelli, Gustavo Gaia, todos eles fizeram um bom trabalho nesse sentido. De fato, a Comissão de Direitos Humanos do Senado, ela tem a missão, sim, de observar essas questões.
o relatório é importante. Talvez a comunicação é que foi inadequada. Eles precisam apontar as violações de direitos humanos cometidas na Papuda, observar que ali não existe a menor possibilidade de receber Jair Messias Bolsonaro, que está convalescendo até hoje de uma facada que ele levou por conta de ser conservador, e um militante do PSOL, né, tentou tirar a sua vida, um caso até hoje nunca explicado de forma satisfatória, e, obviamente, condená-lo a ficar preso na Papuda seria o mesmo que assassiná-lo. Esse relatório deveria ser encaminhado para o próprio Alexandre de Moraes, para que ele tomasse a ciência de que, ao infringir a lei mais uma vez, desrespeitando todo o diploma legal, desrespeitando o regulamento das próprias Forças Armadas, para poder punir o Bolsonaro conforme ele queira, ele seria o responsável por mais essa possível morte. Portanto, o relatório é necessário. Acredito que a peça publicitária acerca da visita, acerca do relatório, foi desnecessária. E, sinceramente, eu não creio mais em qualquer tipo de discussão sob o ponto de vista legal. Eu gosto muito de escutar os comentários dos nossos analistas jurídicos, porque é necessário entender quais são as balizas que estão sendo erodidas. Isso tudo é importante entender. Mas no Brasil não existe mais Estado de Direito. O que existe aqui é a vontade do partido. Não é nem a vontade do Alexandre de Moraes, é a vontade do partido. Alexandre de Moraes é só o executor, é só o carrasco desse sistema que hoje controla o Brasil, persegue, mata, como no caso do Clesão, e tortura, como todos os casos que temos escutados lá na subcomissão. José Carlos Sepúlveda, a regra é muito clara. Jair Messias Bolsonaro é capitão reformado do Exército Brasileiro. Então, se ele for condenado a qualquer crime, ele tem que cumprir pena em um quartel, que eles considerariam aí um presídio militar. Como não existe um presídio militar, um presídio das Forças Armadas, então o cárcere vai ser em um quartel em condições que vão ser determinadas pelo Exército. E no caso dele, ele tem o tratamento de ex-comandante em chefe das Forças Armadas. Esse é um outro detalhe que também não pode ser esquecido. Então, nem o Exército, na hora de prender Bolsonaro, vai poder esculachar o Bolsonaro por vontade dos melancias, né? Olha, eu já não sei nada, porque quando você começou a leitura da matéria anterior dizendo a lei diz... Bom, mas a lei, o que é hoje no Brasil? Não sei. A lei já era. Então, tudo o que você disse é verdade. E isso não poderia acontecer. Mas o que nós estamos vendo é o seguinte, e eu vou ser muito claro, nós estamos vivendo da parte da cúpula das Forças Armadas uma covardia de ver elementos seus, inclusive o Bolsonaro, serem julgados num tribunal de exceção, não respeitando a Constituição, não respeitando o direito de defesa, não respeitando uma série de coisas, não respeitando inclusive o Estatuto Militar, de ter, por exemplo, um Braga Neto preso sem justificação nenhuma, a não ser uma vingança pessoal. Tudo isso está acontecendo com o silêncio dessa cúpula militar. Então, eu não sei o que é que vai acontecer ou não, porque nós vimos que há uma pessoa que exerce o poder por cima de todas as instituições. Não sei com poder do quê. Uma pessoa que, inclusive, está sancionada internacionalmente como violador dos direitos humanos e continua a exercer um poder que ele não tem. Então, eu só vejo o seguinte, nós estamos discutindo, é claro, temos que falar disso, mas nós estamos discutindo o absurdo do absurdo. E estamos vendo a inércia de instituições deixarem-se espezinhar e deixar os seus serem espezinhados. Por exemplo, eu agora já falei do Bolsonaro, já falei do Braga Neto, mas, por exemplo, General Heleno vai ser levado, preso para um quartel. Isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso.
E essa cúpula militar é covarde, porque eles estão dando aval aos fora da lei. Eles estão dando aval aos que estão fazendo uma caça às bruxas no Brasil. É isso que me parece. Então, tudo o que você disse é verdade, mas eu só vou acreditar que isso não pode acontecer se os fatos confirmarem isso. Porque, de resto, eu já não tenho certeza de nada, de que não vai acontecer. E acho que, com o nível de arbítrio que nós estamos, a intenção mesmo é mandar para a papuda e, se puder, humilhar e fazer outras coisas, se for possível. Vamos começar já o nosso programa, a gente já começou diferente, vamos seguir mais diferente ainda, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, retirou as tarifas de 40% sobre carnes, café e outros produtos agrícolas do Brasil, medida surpreendente. E é retroativa, valendo para produtos que entraram no território americano a partir de 13 de novembro. Ou seja, o Trump botou o bode na sala, arrecadou uma graninha enquanto essas tarifas estiveram em vigor, chamou o Brasil, forçou o Brasil para uma negociação e agora ele tirou a tarifa. Qual pode ser o próximo passo do Donald Trump, José Carlos Sepúlveda? Olha, eu continuo a achar que a questão das tarifas é uma questão mais de política interna dos Estados Unidos. E ele tirou a tarifa de 40% sobre alguns produtos. Ela continua... as tarifas foram colocadas por uma razão política e essa razão política não acabou. E essa razão política continua vigente e as críticas do Trump não deixaram de existir. Ele escreveu as cartas que escreveu os posts que escreveu na rede social dele, e ele não retirou nada disso, nem retirou a pressão política que ele está fazendo. Ele não retirou as sanções a ministros, não devolveu vistos, nada disso. A questão das tarifas é uma questão que tem um lado político, não está totalmente abolida e continua a ter uma sinalização para o país. Eu só me lembro a um senador Moreno, que é um senador de origem colombiana nos Estados Unidos e que tem feito muita pressão sobre o governo do Petro, e ele mesmo disse que conversou com o Donald Trump para que o Donald Trump não impusesse tarifas comerciais extras à Colômbia, mas que fizesse sanções sobre o presidente e o seu entorno. E foi exatamente isso que aconteceu com o Petro na Colômbia. Então, eu não sei se o Brasil está caminhando para a mesma linha, que é a pressão não ser uma pressão comercial, mas passar a ser cada vez mais uma pressão política. Agora, Sepúlveda, o Lula, malandramente, pode tirar proveito dessa decisão, dizer que graças à negociação da parte dele, ele, Alckmin, a equipe muito competente de Fernando Tachad, conseguiu reverter esse problema das tarifas? Será que o Lula vai vir com essa para cima da gente e do mundo? Bem, ele veio com essa quando, há uns dias atrás, foram retiradas tarifas de 10% sobre um monte de países e eles vieram dizer que foram as negociações deles. Então, mentira não tem limite, né? O único limite da mentira é o boteco da cachaça, segundo ele, né? Porque se o alemão tivesse tomado uma cachaça no boteco, ele não teria dito a verdade sobre o Brasil. Sobre o Brasil não, sobre a COP30, sobre o governo dele. Bom, então, acho isso. Nós estamos vendo uma máquina de propaganda que faz propaganda a respeito de tudo. Então, eles vão fazer realmente essa propaganda em cima desses fatos.
Mas a realidade não vai mudar. Essa é a verdade. A realidade não vai mudar. A realidade da pressão política não vai mudar.